Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por podermos estar em sua casa. Deus, tudo que nós queremos é que o Senhor venha trazer pureza aos nossos corações e mentes, para que nós não possamos cair em equívocos. Deus, não apenas quando erramos é que erramos, mas quando estamos equivocados também erramos. E os equívocos procedem, ó Deus, de desejos e vontade, de acertar, de fazer e de acontecer. Então nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos livre dos equívocos. Nos livre daquilo que nós achamos o certo. Nos livre das boas intenções, ó Deus, que por trás delas estão escondido a arrogância, a soberba, o protagonismo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que tudo em nós possa ser muito limpo e claro, muito objetivo. E se não for original, Deus, não tem problema, mas que seja pelo menos uma cópia autêntica, Pai. Uma cópia autêntica do teu proceder, das tuas regras e da tua maneira. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos livre dos equívocos. O Senhor nos faça ter uma jornada tranquila e sossegada. Uma jornada onde temos a certeza que tudo o que fazemos, fazemos por sua causa. E não por causa dos nossos problemas, necessidades ou carências. Mas que verdadeiramente seja tudo por sua causa. Em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 107. Salmo 107, versículo de número 29. O salmista escreve um salmo maravilhoso, sempre gostei muito desse salmo, porque ele fala de umas divisões maravilhosas de alguns períodos das nossas vidas, e ele termina falando uma coisa muito interessante, que o nosso Deus é o Deus que nos leva ao nosso porto desejado. Ele faz cessar as tormentas e ele nos conduz ao porto desejado. Salmo 107, versículo de número 29. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Amém? Assentando-se, abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Paulo foi um homem espetacular, porque foi um homem que aprendeu a ouvir e obedecer. A notoriedade nossa como cristãos não se manifesta nas nossas proezas, e nem fazermos nada que seja inusitado. Mas toda a nossa habilidade e capacidade de sermos pessoas essenciais para o reino e para o evangelho, é aprendermos a ouvir a Deus e obedecermos a Deus. Aí se resume todo o nosso sucesso. É muito interessante quando você se pega criando caminhos paralelos em algumas situações da sua vida. Eu sempre digo às pessoas e a mim mesmo, quando você não tem nada para fazer, não faça nada. Muito cuidado com aquilo que você faz só por estar fazendo. Quando você não tem nada para fazer, não faça nada, porque você pode estar atrapalhando a obra de Deus. Quando temos coisas para fazer, são coisas que são dirigidas e direcionadas por Deus. Essas coisas são coisas profícuas, são coisas abençoadas. Mas eu vou dizer mais uma vez para você, quando você não tem nada para fazer, não faça nada. Porque você pode estar fazendo algo para se embaraçar. Você pode estar fazendo algo para poder trazer danos para a sua vida. E eu quero falar sobre algumas regras essenciais na sua sobrevivência nas tempestades da vida. Neste texto, eu poderia falar sobre inúmeras. Mas eu escolhi as principais e rudimentares, são pilastras. Regras essenciais para você sobreviver nas tempestades da vida. A vida nos traz inúmeras tempestades, você viu mesmo no Salmo 107, versículo 29, que o nosso Deus é aquele que faz acalmar a tormenta. Então nós nos alegramos e nos aquietamos, porque Ele nos conduz ao porto desejado.
Paulo foi enviado a Roma, porque no seu julgamento apela a César. Então ele tem que ser levado a Roma. E a Bíblia diz assim, que Paulo recebe uma direção da parte de Deus sobre uma situação que não estava boa. Eles estavam viajando e eles precisavam ir por navio, pelo mar. E a embarcação e a viagem não estava lá aquelas coisas. E a Bíblia diz assim, que a primeira regra nas tempestades da vida é que a sua visão espiritual vale mais que a sua experiência. Essa regra é uma regra absoluta. Nas tempestades, a sua visão espiritual, a sua comunhão com Deus, deve estar acima da sua experiência de vida. O que acontece conosco como cristãos é que nós achamos que nós nadamos de braçada. É que nós achamos que temos tudo sob controle. É que nós achamos que todas as experiências que nós já tivemos, e todas as tempestades, e todas as circunstâncias que já tivemos, nos trouxe um preparo que está acima da nossa comunhão com Deus. Está acima da nossa direção que vem de Deus. Deus não dirigiu ontem, Ele dirige hoje. Então eu e você precisamos entender que a nossa comunhão com Deus e aquilo que recebemos de Deus agora é maior que... A experiência é boa, é ótima. A experiência rudimenta, a experiência habilita, a experiência amadurece. Só que a direção de Deus por agora, o que está acontecendo agora, é muito mais importante, tá? Fica até redundante, mas é importante que se use essa redundância, do que qualquer experiência que eu tenha ou que você tenha. Do que qualquer confiança que eu e você tenhamos naquilo que nós sabemos. O que Deus sabe é muito mais do que aquilo que eu sei. O que Deus sabe é muito mais do que aquilo que você sabe. Você concorda com isso ou não? Mas quando você confia na sua experiência e não busca a direção de Deus, você está dizendo que a sua experiência, ela conta muito mais do que aquilo que Deus tem para te dizer. Fui clara ou não? O que Deus tem para te dizer, o que Deus está falando para você, seja um ato corretivo, seja uma direção meia confusa, meia inconforme com aquilo que você sabe, com aquilo que você acha que dá certo, seja qualquer coisa. A direção que vem de Deus, ela é muito, 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 muito. E pode pôr mais, excelente, nobre, o que for, do que a sua experiência. Por isso, quando você enfrentar uma tempestade, muito cuidado com o nível da sua soberba. Na tempestade, o nível da nossa soberba deve estar zerado. Por quê? Porque é normal que nas tempestades nós vamos de encontro às nossas experiências, às nossas reservas, às nossas maneiras inúmeras de lidar com a situação. E não é assim que funciona. Tempestade é Deus, tempestade é Deus, tempestade é Deus, é Deus, é Deus e é Deus. Na tempestade não é o meu remo, não é o seu remo. Você pode ser um ótimo remador na vida. Você pode ter uma embarcação suntuosa, ou até pode ser a sua vida como um Titanic. Mas na tempestade não vale habilidade humana. Na tempestade não vale esquemas. É Deus quem dá a direção. Então a voz de Deus, ela tem que ser absoluta e superior. Deu para entender essa parte? Ou não? A Bíblia diz assim em Atos 27, versículo de número 9. Quero que você acompanhe comigo. Passando muito tempo, eles já estavam viajando. E sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Que jejum? O jejum do 10º dia do 7º mês, o dia da expiação, onde se afligia a alma. E aí havia passado o jejum, e Paulo em consagração, admoesta o pessoal do barco, porque depois eu vou comentar com você, que até então a embarcação e a navegação não tinha sido uma coisa muito boa. Então, mas tudo aquilo que não é muito bom pode ficar pior. Isso aqui é ruim, negativo. E Paulo sabia disso, porque aquilo que não está muito bom pode ficar pior. E Paulo sabia disso. Você leva em consideração que as coisas que não estão boas podem piorar? Se ficarmos sem a direção de Deus. Se ficarmos sem a bênção de Deus. Se ficarmos à mercê do nosso remo,
do nosso idealismo, da nossa inteligência. Então o que Paulo diz? Paulo vai dar um conselho. Paulo vai dizer aquilo que Deus havia falado para ele. Paulo já havia navegado pelas águas de Chipre, por aquelas águas. Ele tinha experiência, mas naquele momento ele não falava da experiência dele, mas ele falava daquilo que havia recebido da parte de Deus. Então a Bíblia diz assim, no versículo abaixo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda. Não vai ser legal essa viagem nossa. E com muito dano. Não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Está perigoso o negócio. Está perigoso para o navio, está perigoso para a carga, está perigoso para nós. Mas espera aí um pouquinho, baseado no que você está dizendo isso? Baseado em Deus, naquilo que Deus falou para mim. Eu sou um profeta. Eu estou falando que é perigoso, que a gente não pode mais continuar. A gente precisa nos estabelecermos nesse porto. Era inverno, até o inverno passar. Não podemos continuar. Mas aí o centurião, que cuidava dos presos, porque havia muitos presos no navio, muitas cargas valiosas, olha para o chefe da embarcação e diz assim: o que é que você acha? O que é que você diz? O chefe, o marinheiro Mor, fiquem tranquilos. Eu tenho experiência. Está tudo bem. Vamos atravessar e vamos invernar do outro lado. A Bíblia diz assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Essa tal de lógica, às vezes é ilógica. Pessoas que acreditam mais naquilo que estão diante dos olhos. Sexto, sétimo sentido, 14º sentido. Tem gente que vai aí, nos sentidos, nas experiências e está aí, todo degringolado na vida. Não, estou sentindo que as coisas vão dar certo. Para as coisas darem certo, é preciso mais que sentimento. É preciso mais que emoção. É preciso mais que pensamento positivo. É preciso comunhão com Deus. E estar fazendo certo na hora certa, do jeito certo. Não adianta eu e você termos bons sentimentos. Termos boas intenções. De boa intenção termina o ditado popular. O inferno está cheio. De boa intenção, o abismo está cheio. De boa intenção, o fracasso está lotado e abarrotado com fila de espera. O centurião escuta e analisa o que Paulo diz e que o mestre e o chefe do navio. E ele diz assim: eu acredito mais neles, porque esse assunto é assunto... Quem é o piloto da sua embarcação quando você está em tempestades? Em todo tempo tem que ser Jesus. Mas quando você enfrenta a tempestade, meu irmão, mesmo que você tiver que pedir por misericórdia, por favor, entregue o leme na mão dele. Porque nas tempestades, só ele sabe dirigir o seu barco. A Bíblia diz assim, essa é a primeira regra. Diga a primeira regra. A experiência conta menos que a visão espiritual. Pode ter experiência como mãe, experiência como pai, se achar o melhor, o bambambam, experiência como profissional. Eu tenho 30 anos de profissional, eu tenho 20 anos de crente. Esquece. O que Deus fala conta muito mais. Segunda regra. Bom, eles ouviram Paulo e ouviram o piloto e o mestre. E optaram, o centurião opta por ficar com a palavra, tudo bem. Alguns crentes fazem isso também. Agora, a segunda regra vem o seguinte. Visão enganosa. Diga, vale muito mais um porto incômodo do que um mar tempestuoso. Você concorda comigo? Concorda ou não concorda? Vale muito mais um porto incômodo do que um mar tempestuoso. Ventos calmos podem te levar ao encontro de grandes tempestades. Vou traduzir isso bem assim, crentão, para você entender. O diabo também facilita coisas. O diabo também abre portas. O diabo também fazem com que coisas se tornem
aprazíveis aos seus olhos. Ventos calmos, sempre são perigosos. Tudo bem, tudo correndo bom, tudo correndo de bom, tudo dando certo, tudo dando certo, tudo dando certo. Agora, como você pode ignorar a vontade de Deus e achar que as coisas vão dar certo? A Bíblia diz assim que o mestre, o piloto e os demais pessoas, versículo 12, como aquele porto não era cômodo para invernar, o inverno estava já. Os mais deles foram de parecer, vamos fazer uma votação. Você faz uma votação para definir a sua vida e decidir a sua vida? Vamos fazer uma votação? Partisse dali para ver se podiam. Vamos ver se eu consigo aventurar-se com a vida, aventurar-se. Vamos ver se eu consigo ter fé suficiente para passar por isso. Vamos ver se eu consigo ter ânimo para isso. Vamos ver se eu consigo ter ousadia para isso. Você não sai de uma situação se não tiver certeza. Eu estou falando assim, ó, nós não estamos falando de bonança, nós não estamos falando de monte. Do que nós estamos falando hoje? Tempestade, ok? Fique bem claro. Você não saia de um porto, de um lugar onde Deus te colocou, de uma situação onde Deus te colocou na tempestade, para aventurar-se, para ver se a sua fé dá conta, se o seu ânimo dá conta, se... Pastora, por que é comum quando pessoas passam por tempestades a necessidade de aventurar-se? Porque na tempestade é comum nós termos alguns lapsos de culpa. Nas tempestades é comum nós nos cobrarmos. Na tempestade é comum nós queremos ter o controle do remo na mão. Então nós queremos ter iniciativas, nós queremos ter coisas inusitadas, nós queremos fazer coisas para que nós nos sintamos úteis. Então nós teremos a tendência, não sei se você está entendendo, mas teremos a tendência de deixar o porto seguro para ir de encontro a uma tempestade e permitir que sejamos convencidos por aquilo que está aparentemente bom. Começa a soprar um vento suave e gostoso. Isso convence mais ainda o piloto e o mestre, dizendo, olha que vento gostoso. Ventos calmos podem te levar ao encontro de grandes tempestades. A Bíblia diz assim... Vou ler de novo o versículo 12. Como aquele porto não era cômodo para invernar. O que Paulo diz? Vamos ficar por aqui? Paulo não diz isso? Paulo não diz isso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para você ir e para você ficar. Há tempo. Há tempo. E na tempestade é tempo de você ouvir Deus. E na tempestade às vezes é tempo de invernar. Onde você está, não ter atividades, não ficar tendo ideias, não ficar tendo atitudes, não ficar fazendo coisas para se sentir útil. Eu estou estressado, vou fazer isso. Eu estou cansado, eu vou fazer aquilo. Calma. Na tempestade o momento é perigoso. Na tempestade não se tem ideias. Na tempestade não se faz trajetórias. Na tempestade você olha o caminho e você averigua 1, 2, 10, 15 vezes se for necessária. Mas Deus, o Senhor foi adiante mesmo? Fui. Mas Deus, está sólido mesmo, está legal mesmo, está bom mesmo, posso ir mesmo. Mas Deus, nas tempestades você não cria caminhos. Você averigua se Deus foi adiante realmente. E Paulo diz de uma maneira muito enfática, vamos invernar neste porto. Por quê? Porque há perigo à frente de nós. Há perigo para a carga, há perigo para o barco, há perigo para nós. Mas eles se deixaram mover pelo vento sul que soprava tranquilamente. E a Bíblia diz assim, eles acharam que podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Como é que é a frase importante desse versículo? Bom, Paulo diz isso, tinha peso, claro que a palavra de Paulo tinha peso. Só que eles que não queriam invernar ali, porque o porto não era muito agradável. E eles começam, de repente vem o vento. O vento estava convidando-os. Venha para o meio do mar. Venha para o meio do mar. Venha para o meio do mar. Um vento calminho, era só o que faltava. Cuidado quando você não tem uma base, 2 bases, 3 bases. E aí de repente, do nada, acontece algo que você diz, era o que eu precisava. Era o incentivo que eu precisava.
Quem diz que projeto se faz com incentivo? Projeto se faz com rudimento, ainda mais na sua vida. Existem pessoas que ficam atrás de incentivo. Quer uma frase de incentivo, quer um amigo que incentiva, quer um café que incentiva, quer uma palavra, um filme que... vou assistir esse filme que vou ficar incentivado. Quem diz que projetos de vida fazem? Com incentivo. Projetos de vida se fazem com rudimento e não com incentivo. Apareceu um vento sul e ficaram todos incentivados, dizendo, agora vai dar certo. Peraí, meu irmão. Peraí. É assim que a sua vida funciona? Você ignora aquilo que Deus diz? Você ignora aquilo que Deus fala? Porque você acha não muito legal e não muito oportuno estar naquele porto, porque você quer invernar no outro porto e fica lá entre Paulo e a opinião, mas de repente soprou um vento sul e esse vento te convida a ouvir aquilo que você acha. Pois é, se você ama a sua vida, você crê na palavra e não no que você acha, nem no que você pensa. A questão é se nós amamos a nossa vida. A questão é se nós temos interesse pela nossa vida. Terceira regra, versículo de número 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está numa tempestade, primeira coisa, ouça o que Deus diz mais do que a sua experiência. Segunda coisa, que você precisa entender. Muito cuidado com rudimentos que se fazem. Muito cuidado com a visão enganosa. Muito cuidado com a visão enganosa. Terceira regra. Eu quero usar essa palavra. Deixamos-nos ir à toa. Ou seja, abaixaram as velas. Não tinham condições de lutar contra o vento. Então, o vento, eles deixaram, se conduziu. Porque se eles tiveram içadas as velas, o barco ia arrebentar. Só que eles abaixaram a vela e deixaram o barco ir. Diga para o seu irmão, tem que deixar ir à toa. Pastora, eu sou uma pessoa de controle absoluto. Eu sou uma pessoa de rédeas. Eu sou uma pessoa que, de um fio de cabelo fora do lugar, um cisco. Na tempestade, essas regras não valem. Na tempestade, você precisa aprender a ser flexível. É aquele ditado que você conhece, é o que tem para hoje. Nas tempestades, não vale a sua dinâmica e a sua sistemática de perfeccionista. Na tempestade, você vai ter que ser flexível. Você vai ter que amar o odiável. O suportar o insuportável. O engolir aquilo que não dá para engolir. Na tempestade, eu quero usar essa palavra ir à toa, de você aprender a estar na direção do Espírito Santo de Deus e entender que nem pela sua força, nem pela violência da sua personalidade, mas pelo Espírito Santo. Na tempestade não adianta você querer fazer as coisas da sua maneira e querer tudo arrumadinho, tudo no devido lugar. O vento bagunçou tudo, tirou tudo do lugar. Porque eu não aceito isso. Quando você está fora da tempestade, você pode exigir tudo milimetricamente no lugar. Tudo acertadamente correto. Fora da tempestade, você pode ter inúmeras exigências. Mas no meio da tempestade, você precisa aprender a ser flexível. Diga amém. Fazer o quê? Por isso que nós temos coluna emocional, nós sabemos nos prostrar. Nós sabemos envergar no meio da tempestade. Não adianta, porque isso eu não posso aceitar. Na tempestade você tem que aceitar. Isso é inadmissível acontecer uma coisa dessa comigo, porque eu sou uma pessoa. Peraí, meu irmão, fora da tempestade, exige ao quadrado, exige mesmo, exige, você pode exigir, mas na tempestade, flexibilidade é questão de sobrevivência. Não é das coisas que você planeja, não é do jeito que você planeja. Existem pessoas que se afogam no meio da tempestade porque elas não abaixam as velas, elas não deixam a tempestade conduzir, elas vão lutando contra o vento, Veio, já veio, você vai fazer o quê?
Quando eu digo para algumas pessoas que têm síndrome do pânico, primeira vez que eu digo, elas ficam meio atordoadas. Depois, quando elas praticam, elas conseguem entender a dinâmica. O pânico veio, deixa ele vir. Ele já veio. Ele já veio. A crise veio. Respira. Veio. Receba, aceita. Se você resistir, ele fica pior. Porque aí vem o medo, a ansiedade. Aí se torna uma crise que tem que ir para o hospital. Tomar um ansiolítico. A crise veio, deixa ela vir. Ela já veio. Ai, meu Deus, a crise está vindo. Ai, meu Deus, a crise está vindo. Ai, não, já veio. Ela já veio. Ela já está aí. Ela já está aí. Eu quero dizer uma coisa para você. O problema já veio. Ele não está batendo, ele não está avisando, ele não está mandando recado, ele já veio. Abaixa as velas. Escuta a direção de Deus. Seja um pouco mais flexível. Seja um pouco mais, uma pessoa um pouco mais fácil de lidar com a situação. Não seja tão grosso, tão sério, tão, sabe, tão rudimentar de eu não abro mão e eu. Tá, quando eu estou fora da tempestade, eu sou exigente mesmo, e eu sou enjoado mesmo, você diz, e eu sou uma pessoa perfeita. Tá, fora da tempestade nós podemos nos dar a regalia de exigirmos inúmeras coisas, mas nós estamos falando em circunstâncias tempestuosas, onde eu e você precisamos aprender a ir à toa, abaixarmos as velas e permitirmos com que a coisa corra. Pastora, eu não sirvo para a tempestade. Quem de nós servimos? Nenhum de nós, ainda mais os bravões. Nenhum de nós. Acho que a pior parte de um crente rudimentado é abaixar as velas e falar, amém, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Fazer o quê? É para engolir? Engole. É para abaixar? Abaixo. É para suportar? Suporto. E essa é a terceira regra numa tempestade. Você entender que você naquele momento não dita as regras. Que não é o seu pequeno remo, o seu grande motor que vai discernir, ou que vai decifrar, ou que vai dirigir a direção. Diga, eu estou entendendo. Quarta regra. Primeira regra qual é? Na tempestade. O Espírito Santo vale mais do que a experiência. Segunda regra, cuidado com as visões enganosas. Os ventos sul, quando sopram calmamente, e você tem respaldo de Deus que não, mas o vento sul diz que sim, cuidado. Terceira regra, qual que é? Flexibilidade. Aprenda a ser flexível, paciente, aprenda a deixar o Espírito Santo trabalhar, aprenda que não é tudo do teu jeito, da tua maneira. Quarta regra, versículo de número 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Glauta, apenas pudemos ganhar o batel, canoa. As coisas estavam muito difíceis, perderam muitas coisas do navio e conseguiram trazer a canoa para dentro do barco. Essa canoa não foi usada, porque depois eles tiveram que cortar as cordas e deixá-la se perder. Ela não foi usada, não precisou ser usada, mas ela precisou ser recuperada agora, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Quarto lugar, tenha uma canoa. Tenha uma situação salvífica. Você está dentro da tempestade, você está dentro do problema. Você tem que ter uma situação salvífica. Diga assim, todos nós temos um talento característico. Essa é a canoa. Explica para o seu irmão o que é a sua canoa. Talentos característicos. Talentos emocionais característicos. Existem pessoas que são fortes, existem pessoas que são alegres, existem pessoas que são sóbrias, existem pessoas que são mansas, existem pessoas que são determinadas. Essa é a sua canoa. Nunca perca em uma tempestade a sua canoa. Existem pessoas que são inteligentes. Elas têm uma visão ampla e dinâmica e rápida da situação. Essa é a sua canoa. Existem pessoas que são fortes. Não perca a sua canoa. Existem pessoas que são tranquilas, pacíficas. Não perca a sua canoa. Existem pessoas que são sensíveis. E é uma habilidade, sabendo usar. Não perca a sua canoa. Essa é a sua canoa. Agora, vem aqui comigo, presta atenção. Sua habilidade é a força. Na tempestade você perde a força. Fica fraco, fraco de saúde, não comeu, não se alimentou, fraco emocional. Cadê a sua canoa, se você precisar dela? Porque às vezes você não salva o barco. Mas e aí? Você vai precisar da sua canoa? Cadê a sua canoa?
Às vezes você é uma pessoa tranquila, calma. Uma pessoa que tem mansidão. Por um acidente de percurso, você perdeu a calma. E aí? Cadê a sua canoa? Salva o batel. Salva a canoa. Se você perder a canoa, você se afunda, meu irmão. Se afunda junto com o navio. Porque não dá para nadar na tempestade. Na tempestade não dá para nadar. Porque não são águas que você domina. São elas que estão dominando por causa do vento. Então você precisa ter o seu batel. Você precisa ter a sua habilidade. O seu talento emocional salvo. Sequinho. De preferência, sequinho da Silva. Seco. É o seguinte, tempestade, problema, filhos, cônjuge, dinheiro, saúde. Tá, atingiu. Isso. Não, a força não. A força é o meu batel. Aqui, força aqui. Tranquilidade, fé não, sossego não. Aqui, esse é o meu batel. Isso aqui, meu irmão, na hora que o barco estiver afundando, eu jogo o barquinho no mar e me escapo. Largo o barco e vou embora. Porque o interesse de Deus é a minha vida e não a minha situação. Eu estando em integridade física, pessoal, emocional e espiritual, o Senhor me dá outro barco. É ou não é? Quantas pessoas que saíram de um divórcio e não saíram com o seu batel? E demoraram anos para se refazerem. Se perderam, se destruíram a família. E depois foi encontrar um batel. Lá numa praia abandonada onde Cristo trouxe o batel e diz, agora vamos fazer uma viagem de volta. Por quê? Porque no divórcio não teve um batel. Agora outros não, outros são inteligentes. Antes deles perderem a canoinha deles e o batel deles, falaram, não, peraí, eu vou perder o casamento, estou perdendo o casamento, estou perdendo, mas o meu batel eu não perco. Entendeu ou não? Tem que ter uma canoa. Tem que ter uma canoa. Existem inúmeras tempestades que vivemos na nossa vida. Tempestades que você não espera. Tempestades que têm o poder de afundar o seu barcão, o seu Titanic. Só que você tem que ter uma canoa, você tem que ter um batel. Senão como é que faz? Que é o seu talento. Sua habilidade com a vida. Todos nós temos uma habilidade de lidar com a vida. Você já percebeu que coisa mais linda? Um é a determinação, o outro é a força, o outro é a mansidão, o outro é aquela segurança, o outro é aquele jeitinho. Todos nós temos o nosso batel particular. Não perca o seu batel. Diga, eu preciso salvar o meu batel. Pastor, eu estou afundando, meu batel já afundou. Como é que faz? Desanimado, prostrado, cansado. Quantos ados menos abençoado? Está desanimado, cansado, prostrado. Sabe, a vida está murchando. Não tem mais vida. Não tem mais essa regalia de poder acordar, de poder sonhar, de poder crer, de poder confiar. Está murcho. Está vivo porque está respirando. Mas não sonha mais, não crê mais, não confia mais. Cadê o seu batel? Qual é agora a próxima lição? Só para ver se você está prestando atenção. Primeira qual que é? O Espírito Santo é maior do que? Segunda lição. Tem que ter visão. Tem que ter visão. Visão enganosa. Não, visão de Deus. Terceiro, flexibilidade. Quarto, salva o seu batel. Quinto, diga alivia o navio. Está passando por uma tempestade, quer resolver o problema da mãe, da cunhada da mãe, da tia não sei de quem, resolver o problema não sei de quem, quer ter, passando por situação, e dentro da igreja quer fazer, quer acontecer, e isso e aquilo. Pelo amor de Deus, se suicida, você está suicidando em potencial. Alivia o navio. Alivia o navio, não dá, agora não dá. Agora não dá. Mas não. Síndrome de Diana Jones. Quer fazer tudo, por todos, por tudo. Deus nunca, em Cristo, gerou mártires. Eu não tenho que fazer tudo, principalmente quando eu estou na minha tempestade. Quando eu estou na minha tempestade, eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar das minhas coisas. Eu preciso cuidar da minha saúde emocional, minha saúde espiritual, minha integridade física. Eu estou numa tempestade. E os sanguessugas que voltem depois. Alivia o navio.
Alivia o navio. Ah, mas se eu disser não para esse, eu vou desagradar. Se eu virar as costas para esse, se eu fizer uma cara feia e me endurecer para ele. Ô irmão, dá licença, pega o caminho da roça, porque eu estou numa tempestade. Você quer exigir de mim? Volta na hora que eu estiver bem. Na hora que eu estiver bem, meu irmão, eu frutifico. E eu dou 100 por 1. Frutifico mesmo. Mas agora eu estou numa tempestade. Não vem não, rapaz. Pega o caminho da roça. Hã? Por quê? Porque na tempestade, as pessoas que estão debaixo da sua sombra, as pessoas que estão acostumadas com as suas facilidades, elas vão bater a sua porta para cobrar. Você está na tempestade, elas não estão nem aí que você está na tempestade. Elas não querem nem saber das noites que você chora, dos jejuns que você faz, do sofrimento que você está tendo. Elas chegam para cobrar. E aí, cadê o amor? Cadê a graça? Cadê o carinho? Cadê o zelo? Fala, ó, pega o caminho da roça. Vai, ó, pega o caminho da roça. Se não existe em você empatia para entender a minha tempestade, você não me é útil neste momento. E meu irmão, blinda e isola. É que eu sou crente. É por isso mesmo que você é crente, que você tem que ter inteligência. O povo mais inteligente da terra tem que ser os crentes, por causa da Escritura. Qualquer dia eu quero dar um estudo para vocês, e isso não tem como dar num dia, nem uma semana e nem um mês, sobre dinâmicas de sobrevivência de crente que Jesus deu na terra. Pelo amor de Deus. Você está numa tempestade, você tem que ter concentração. Você precisa, para não perder o seu barquinho ou a sua embarcação, e você está preocupado com sanguessugas, que você investiu, que você doou, e que agora o mínimo que eles teriam que fazer é pelo menos estar com você. Ou então aquele velho ditado, se não ajuda, meu irmão, não atrapalha. Quem disse isso? Não assim integralmente, mas Jesus. Quem não é comigo é contra mim. Você não ajuda, não atrapalha. Hã? Quinto, você precisa entender, alivia o navio. Alivia o navio. Alivia o navio. Dá para ter penduricário? Dá. Dá para ter gente que mama? Dá. Quando você está bem. Quando você está bem, meu irmão. Quando você está bem, você ama todo mundo, você ajuda todo mundo. Você está bem. Você está tempo frutífero. Você está na tempestade? Hã? Corta os penduricários. Corta. Senão eles vão te arrastar para o fundo. Você neste momento está precisando. Você neste momento precisa adquirir reserva. Você está no inverno. Você precisa de força. Você precisa. A única coisa que você não precisa é gente do seu lado te criticando e dizendo: você não fez, você não é mais, você não. Ah, você está diferente. Aí óbvio que eu estou diferente, estou na tempestade. Pelo amor de Deus, abre seu olho. Diga para o seu irmão: alivia o navio. Você sabe aliviar navios? Se não sabe, tem que aprender. Alivia navio, meu irmão. É tempestade, é hora de concentração, é hora de você focar, é hora de você dizer: ô meu irmão, ou eu cedo aos seus apelos ou eu salvo a minha vida. O que Deus quer para mim? Cada um responderá por ti, escapa-te por tua vida. Esse é o momento. Agora não, quer ser todo mundo. Preocupar com todo mundo, ajudar todo mundo e fazer por todo mundo. Espera aí, o outro está lá preguiçoso, está lá sem fazer esforço nenhum. E você está aqui destruindo a sua vida. Ai, pelo amor de Deus, a gente precisa se converter um pouquinho melhor, né não? A Bíblia diz assim, quinta regra, alivia o navio, versículo 18. E andando nós agitados, com medo, por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. Alivia o navio. Vê o que não é útil, vê pensamentos, problemas, que não é para aquele momento, não é para aquela hora, começa a aliviar. Alivia o navio. Sexta regra, continuando. E ao terceiro dia, nós mesmos, com nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Começamos a jogar fora aquilo que não precisava, com as nossas próprias mãos. Quem alivia o navio é você. Eu não vou aliviar seu navio. Não posso, eu posso te dar orientação, mas não posso. Alivia o seu navio. E aí a Bíblia diz assim no versículo 20, e não parecendo, agora a sexta regra, havia já muitos dias nem sol nem estrelas por causa da tempestade, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Não havia mais, a coisa estava feia. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora,
na verdade, razoável aos senhores ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Você já viu pessoas que quando você avisa anteriormente, e aí ela não ouviu, e aí você vai falar para ela, e ela fala assim, ai, não vem falar que avisou, mas tem que escutar, você tem que ouvir. Aí Paulo falou, se vocês estivessem me ouvido, nós não estaríamos nessa situação. Paulo falou, você tem que falar, se você tivesse me ouvido, você não estaria nessa situação. Então aprenda a ouvir mais, aprenda a dar mais atenção, aprenda a entender que nem é sempre você que está certo. Hã? Qual é a sexta regra? Presta atenção. Versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, que frase linda, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. E eram 276 almas, não eram poucas as pessoas. Sexta regra, perde navio, perde batel, que depois vai perder. A hora que chega na beira da praia, perde-se o batel, não precisa mais, perde-se. Perde-se âncoras, perde-se muita coisa. Mas não se perde o quê? O propósito de Deus. A sexta regra da sua tempestade é que se você estiver olhando para o propósito de Deus, é que se você estiver entendendo o propósito de Deus, na tempestade, será apenas do lado de fora e não do lado de dentro. Quando Paulo estava atemorizado e triste, preocupado, o anjo do Senhor aparece para ele e diz, Paulo, só o navio vai se perder, todas as almas eu dou para você como resgate, porque é necessário que você vá até César, testificar do meu nome, ou seja, o meu propósito, Paulo, é que você vá, e nenhuma tempestade vai impedir disso. Então, a sexta regra é você entender que Deus tem um propósito, e que esse propósito não vai ser frustrado. Qual é o propósito de Deus? A glória dele, o nome dele, as obras dele, o que está escrito. Ponto. É o propósito de Deus. Não importa o tamanho da tempestade. Quando Paulo estava abatido, quando Paulo estava já, havia noites, em vez de dia, não havia sol, não havia estrelas, é só escuridão e chuva e tempestade. E ele já estava preocupado como todo mundo. O anjo do Senhor aparece e diz, Paulo, fica tranquilo. Eu quero que você vá a César. E você vai a César. O Senhor aparece para você. E Ele diz para você, eu quero que aconteça isso. E vai acontecer. E vai acontecer. As pessoas vão se converter sim. As bênçãos vão acontecer sim. As suas petições têm sido ouvidas por Deus sim. Não importa a tempestade que você está vivendo, aquilo que você tem pedido diante de Deus, a conversão vai acontecer sim, o milagre vai acontecer sim, a coisa vai reverter sim, o rebuliço vai acontecer sim, por quê? Porque o propósito de Deus está acima de qualquer impressão humana. Você crê nisso? Que o propósito de Deus é muito além das tempestades? Não se impressione com as tempestades. Elas só conseguem quebrar o barco, encalhar o barco. Elas só conseguem, mas do lado de dentro, quem governa são os propósitos de Deus. Só para recapitular, vamos lá. Primeira regra na tempestade. O Espírito Santo sabe mais do que a experiência. Segunda regra, cuidado com a visão enganosa. Terceira regra, flexibilidade. Quarta regra, canoa, tem que ter uma. Quinta, aliviar. Sexta, propósito de Deus. Está em primeiro lugar. Sétima e última. Paulo diz alguma coisa para eles como assim, vocês estão sem comer, vocês precisam se alimentar. Alimentar o corpo. Na tempestade dá para passear. Na tempestade dá para ser feliz. Na tempestade dá para descascar uma laranja no quintal e sorrir junto. Na tempestade dá para tomar um café e falar de coisas boas e não falar de problema. Na tempestade dá para ter momentos bons. Dá ou não dá? É isso que vai te sustentar. É isso que vai trazer de volta a esperança. Na tempestade dá para relaxar um pouco. Na tempestade dá
para ter momentos bons e gostosos. Dá ou não dá? Hã? O diabo diz para você que não dá. O diabo diz para você que é só problema. Você dorme, sonha com problema, tem pesadelo. Você acorda, só fala com problema. Hã? Ou você olha um para o outro. Hã? E aí? Dá para ter, dá para fazer coisa boa, dá para ser gostoso, dá para distrair um pouco, dá para divertir um pouco, dá para fazer as coisas um pouco melhor. O que você gosta de fazer? Dá para fazer. Paulo diz assim, gente, vamos comer, porque senão nós não vamos morrer da tempestade, nós vamos morrer de fome e de inanição. Se você não tiver algumas regalias, algumas fontes de alimento, de provisão emocional, você não vai morrer de tempestade, porque crente não morre de tempestade, mas ele morre de inanição, ele morre de fraqueza. Está triste, vem para o culto, não consigo cantar esse hino porque eu estou tão triste, não consegue se alegar com a palavra porque eu estou tão triste, chega em casa, não consegue desfrutar de nada, estou tão triste, estou consumido, está mesmo consumido. Espera aí, alguém consegue ser tão triste assim? Pelo amor de Deus, você não consegue sorrir? Não consegue se divertir? Não consegue ver um momento gostoso? Não consegue ver um momento bom? Não consegue ver nada de bom na vida? Não tem nada de bom nesse momento? Não consegue sorrir para alguém? Para, meu irmão. Quem gosta de cara feia é Satanás. Você não precisa estar sorrindo, mas você tem que estar bem. Paulo diz assim, no versículo de número 34... Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Ou seja, vocês estão sem apetite e sem vontade de comer, porque acham que vão morrer. Calma, nenhum cabelo se perderá da vossa cabeça. Ou seja, confiança abre o apetite. Fé, só uma está precisando de apetite? Para uma conversa boa, para um cafezinho bom, para conversar com alguém, uma conversa gostosa. Não é gostoso conversar com quem você ama? Qual é a pessoa na terra que você mais gosta de conversar? Qual é? Então, vocês dois juntos, não fica falando de problema, não. Não fica só falando de problema. Não fica só falando. Tenha momentos bons juntos. Tenha momentos alegres juntos. Tenha momentos gostosos juntos. Vai curtir, vai desfrutar, vai falar de coisa boa, vai fazer uma coisa gostosa, uma coisa boa. Juntos os dois, vai alimentar a alma, porque senão não há alma que suporte, meu irmão. Não há alma que suporte. Paulo diz, nenhum fio de cabelo vai se perder da cabeça de vocês. E havendo, versículo 35, dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E a tempestade lá. Eu sei que às vezes você gostaria de ter um ambiente mais firme, mas se a gente não tem um ambiente mais firme para nos alimentarmos, a gente alimenta saculejando mesmo, não é mesmo? A gente distrai mesmo no meio da tempestade. Ele deu graças e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E eram todos 276 almas. Você pode dizer glória a Deus? Eu preciso me alimentar, diga isso. O que é que te traz algumas alegrias nesta vida? Eu não falo de pecado, eu não falo de coisas proibidas, eu falo de coisas boas. Coisas boas, lícitas. Quais são as coisas boas e lícitas que você gosta? Pastor, eu me alegro arrumando gaveta. Vai arrumar gaveta. E se você precisar das minhas, tem também. Tem gente que gosta. O que te alegra? Te alegra. O que te deixa assim realizado? Vai fazer o que você gosta. Pastor, eu gosto de pescar. Vai pescar. Vai pescar. Sai um pouco do ambiente que você está. Vai pescar um pouco. Vai conversar um pouco. Vai distrair um pouco. Vai fazer alguma coisa. Tem gente que já está com a morte garantida, por quê? Porque precocemente se destrói. Não posso descansar, eu não posso ter diversão, eu não posso. Por que você não pode? Quem te disse isso? Quem te disse isso? Que você não pode tomar banho de chuva? Mais, porque você não é mais criança. Quem te disse isso? Havia um colégio, eu falo isso para terminar, que havia uma das disciplinas para os alunos, que era a disciplina da risada. Então, eles ficavam em pequenos círculos, e ali eles tinham que rir. E sabe o que precisava? Um começava a rir, porque a risada ela é contagiante. Se eu começar a rir, você começa a rir, outro começa a rir, todo mundo começa a rir.
Mas não é só a risada que é contagiante. O choro é contagiante, a dor é contagiante, a amargura é contagiante. Então sorria um pouco mais. Seja um pouco mais feliz no meio da tempestade. 7 regras para que você sobreviva no meio da tempestade. Diga amém. Você pode dizer uma regra só para o seu irmão do lado? Só uma. Nós temos 7 aqui. Só uma. Uma. Eu vou falar a última, pastora, que está mais fresquinha. Tudo bem, eu falei uma, não disse qual. Obedeça as regras nas suas tempestades. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Quem sabe você diz assim, pastora, eu gostaria de ter sabido disso antes dessa minha tempestade. Todos nós sabíamos. Todos nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, só não foi de uma maneira tão organizada. Mas tudo que o Espírito Santo quer é que eu e você respeitemos. Ele quer que nós respeitemos a voz dele mais do que a nossa experiência. Ele quer que nós tenhamos cuidado com a nossa visão e agimos mais pela fé. Ele quer que nós sejamos um pouco mais flexíveis, sem tão bravos, iracundos. Ele quer que nós preservemos a nossa canoa. Ele quer que nós aliviemos o navio. Ele quer que nós objetivemos o propósito de Deus. Dizemos, Senhor, o Senhor vai cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. E Ele quer que nós nos fortaleçamos. Que nós tenhamos momentos de fortalecimento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você diga assim, meu Deus, eu te agradeço pelas orientações que o Senhor me dá. Eu não sei como te agradecer por me ensinar a conduzir-me em meio à tempestade. A maneira que eu tenho para expressar a minha gratidão é viver. Então, em nome de Jesus, que eu não possa ignorar nenhuma dessas direções, mas que eu possa colocá-las em prática, que eu possa ouvir a sua voz, e que no momento em que minha alma querer rebelar-se, dizendo que eu estou certo, que eu possa dizer não para mim mesmo, e dizer sim para a sua vontade. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a sobreviver, e chegar do outro lado, para que a minha vida seja conservada. O batel teve que ser solto, o navio se despedaçou, mas a vida de todos foram salvas. Eu sei que muitas vezes não dá para eu salvar o navio, e nem a canoa, mas a minha vida é preservada. Então, em nome de Jesus, ajuda-me a não apenas ouvir a sua palavra, mas praticá-la. Em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra te ministrado não venha apenas ser um critério de audição, mas seja de edificação. Que o Espírito Santo escreva essas palavras na sua alma, e que ele possa lê-la no momento da tempestade e no momento da dificuldade. Que o seu coração abrace essa palavra como espada, como regra absoluta de fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém.